Bom, é o quadro De Olho na Educação. Olha, hoje a gente vai conversar com duas estudantes de engenharia química por conta de um assunto bem legal, um canudo que está surgindo aí. Logicamente elas vão falar mais a respeito disso, que identifica droga, entorpecente, enfim. Mas a gente vai conversar agora com a Juliana, que vai falar um pouco mais pra gente, explicar direitinho como que surgiu essa ideia, o que é isso exatamente para o público de casa entender. Tudo bem, Juliana? Tudo. Então, o nosso canudo, ele é um canudo ecológico, ele é feito de trigo, e na sua pontinha ele contém um tecido canelado, que ele é embebido com um reagente Dragendorf, e esse reagente ele possibilita a detecção de um grupo de alcaloides, e a maioria dessas drogas utilizadas para o golpe do Boa Noite Cinderela se encaixam nessa estrutura dos alcaloides, então ele é bem efetivo. Bom, é justamente, você citou aí o Boa Noite Cinderela, é justamente para esse tipo de situação em bares, enfim, discotecas, esse tipo de coisa, que muitas vezes a gente conhece inúmeras histórias a respeito disso, que muita gente acaba se tornando vítima, não é? Coloca bebida, coloca droga na bebida, alguma substância química, esse tipo de coisa. Então isso ajudaria a detectar isso, se tem alguma substância tóxica? Isso ajudaria a detectar e, como consequência, a prevenir que aconteça algum abuso, alguma violência decorrente da droga. Bom, e como que surgiu essa ideia? Conta pra gente, Juliana. Essa ideia veio do nosso trabalho de conclusão de curso, né? A gente está se graduando agora em engenharia química e a gente começou a pensar em ideias que são um pouquinho fora da caixa, coisas que a nossa sociedade realmente precisa, tentar mesclar a engenharia com problemas sociais. Então, decorrente de discussões e de brainstorming que a gente fez internamente, acabou surgindo várias ideias. A gente acabou fazendo um Google Forms para ver a opinião das pessoas, né, e ver o que de fato é eficiente, é necessário, e acabou, a maioria votou no canudo mesmo, e a gente seguiu com essa ideia. Bom, então, é evidente que essa ideia do canudo foi bem aceita entre a galera. Sim, sim. Foi mais votado assim, sem comparações, com Como que todas as outras funciona, ideias. no caso da bebida, por exemplo, altera a cor da bebida? Como é que é? Explica pra gente. Então, não altera a cor da Não bebida, altera. não, não altera o pH, não altera o gosto, ele vai alterar o tecido em que o reagente está embebido. Então, a partir do momento que imerge o canudo na bebida adulterada, o próprio tecido vai mudar de cor, vai aparentar umas bolinhas mais escuras. Entendi. Vocês fizeram esse TCC em quantos alunos? 3 pessoas contando comigo. Tá, é você? Eu, a Aline Serraglia e o Luiz Henrique Teixeira. Tá, a gente inclusive depois vai conversar também um pouquinho com a Aline, né, para ela também falar, ou, também falar a respeito deste TCC que foi feito, um assunto realmente bastante interessante. Agora, o que vocês esperam com isso, Juliana? Vocês acham que, de repente, alguém pode comprar essa ideia no mercado e fazer com que, de repente, se torne uma boa opção futuramente? O que vocês estão pensando? O que vocês pretendem? Onde vocês querem chegar? A gente não esperava a visibilidade que o nosso trabalho tem recebido. Então, como tem muita gente procurando, muita gente se interessando, falando que de fato compraria, a nossa ideia é seguir e, se eventualmente surgir alguma parceria, algum investimento, com certeza seguir na linha de produção, mas a gente ainda tem que realizar alguns testes que não foram feitos por conta da pandemia, por conta da limitação de reagente que a gente conseguiu, porque é um reagente muito caro, e a gente conseguiu uma doação com uma parceria com a FBC. Então, tem alguns detalhes, mas com certeza a gente seguiria no estudo, sim. E vocês já estão conversando com alguém nesse sentido? A gente tem recebido alguns contatos via LinkedIn, temos algumas reuniões marcadas com algumas pessoas, mas ainda não aconteceu nenhuma. Entendi, entendi. Bom, o que você pode passar de mensagem, então, para o pessoal de casa que está curioso para saber sobre
esse canudo, né, que de repente pode ser algo bem interessante num futuro próximo aí nos lugares. Que tipo de mensagem que você pode passar para o pessoal que está acompanhando? Eu acho que enquanto a nossa sociedade não muda na base e nesses fatos que acontecem, né, infelizmente, os estupros, a gente precisa ter alguma coisa para se defender. E é muito infeliz isso, mas eu fico muito orgulhosa da gente ter conseguido fazer algo a respeito e conseguir proteger mulheres ou então pessoas trans dessa forma de violência, desse abuso. Então tá bom, Juliana, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado aí por passar algumas coisas aqui para os telespectadores da TV Câmara, algumas informações importantes referentes aí a toda essa situação. Obrigado. Obrigada. Bom, e para a gente dar sequência nesse assunto, agora a gente vai conversar com a Aline para falar um pouquinho mais sobre esse TCC, para falar um pouquinho mais a respeito desse canudo. Conta pra gente. Tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, obrigada pela oportunidade. Eu e meu grupo, a gente desenvolveu um canudo que detecta substâncias estranhas usadas para adulterar bebidas. A gente sabe que o golpe Boa Noite Cinderela é um golpe muito comum em casas noturnas e em bares, e a gente desenvolveu esse canudo para tentar ser um instrumento de defesa para essas mulheres. Como que surgiu essa ideia, Aline? Nós fizemos, no início do ano, quando a gente tinha que apresentar o tema do TCC, nós fizemos uma pesquisa, nós tínhamos várias ideias e consultamos amigos, familiares, com quais os produtos que a gente tinha de ideias de reproduzir. O TCC foi o mais votado, o TCC do Canudo foi o mais votado e nós seguimos com o desenvolvimento dessa ideia. Inicialmente, nosso foco era desenvolver um canudo que ele por si só fizesse a detecção da droga. Porém, a gente sabe que 2020 foi um ano bem atípico, nós ficamos praticamente 40% do tempo sem poder sair de casa, então nós tivemos que partir para um plano B, e o plano B foi um tecido que ele tem um reagente impregnado na ponta e através do contato desse reagente com a bebida, ele faz a detecção, ele muda de cor. Para um tom marrom escuro, é isso? Isso, para um tom marrom escuro. Tá, e quanto tempo demorou para vocês colocarem em prática essa ideia? Porque não é um negócio assim muito fácil não, né? O lado bom da quarentena foi que a gente ficou bastante focado na parte de revisão bibliográfica. Então, nós pesquisamos bastante sobre o assunto. A ideia de seguir com o Canudo, ela foi baseada num projeto que já existe nos Estados Unidos, de um esmalte que altera a cor em contato com substâncias químicas. Porém, não existe muita bibliografia disso. Como é um projeto novo, nós não temos muita base. Então, foi bastante pesquisa, e quando liberou para a gente poder usar o laboratório, nós começamos a consolidar aquilo que nós já havíamos pesquisado antes. E qual foi a reação das mulheres conhecidas, tanto da sua parte quanto da Juliana, enfim, das suas amigas? Como que foi a reação, a repercussão disso tudo? Na verdade, o público em geral ficou bem entusiasmado com o nosso projeto. Nós não imaginávamos que ia ter essa visibilidade que está tendo, essa repercussão toda. E também isso foi impulsionado pelas últimas notícias que a gente teve no noticiário sobre aquele golpe, aquele caso da Mariana Ferrer, que acabou passando impune. Então, se naquela ocasião ela já tivesse à disposição um canudo, com certeza, talvez o desfecho disso tudo poderia ser diferente. Então, a ideia do nosso projeto, além de desenvolver um produto que seja sustentável, é proteger as mulheres também de golpes como esse. Vocês já conversaram com donos de danceterias, empresários, enfim, donos de bares, e para falar a respeito desse projeto, se isso de repente também eles podem até dar uma força com relação a esse tipo de situação, porque evidentemente que para os donos de danceterias, né, baladas, bares,
também é uma dor de cabeça muito grande quando acontece esse tipo de situação, né? O Boa Noite Cinderela e tudo mais. Então, quanto mais a gente puder fazer para minimizar esse tipo de situação, é melhor. Já houve algum contato da parte de vocês com empresários nesse sentido ou não? Nós temos alguns contatos com empresários, porém nada formalizado ainda, porque existem algumas pontas soltas no projeto que a gente precisa resolver antes de comercializar esse produto. Então, não faz muito sentido a gente apresentar isso. A gente tem a ideia, a gente não tem o projeto final. Então, nós estamos esperando resolver algumas pendências com o projeto para, então, contatar esse público. Porque nossa ideia é disponibilizar o canudo para o consumidor final e também em bares para que quem não... para ficar à disposição das mulheres. Por exemplo, estou no encontro, não estou me sentindo à vontade. A ideia é criar um drink que seja um código e, através do pedido desse código, o garçom ou bartender teste na bebida e aí comprove se a bebida foi adulterada ou não. Mas, como eu te falei, está muito cru e a gente não seguiu ainda, mas eu tenho certeza que a aceitação vai ser muito boa, porque quanto mais seguro for o estabelecimento para a mulher, maior a adesão, então, consequentemente, mais pessoas vão visitar aquele lugar, melhor vai ser a reputação, então não tem ponto negativo para o estabelecimento. Não, sem dúvida, é exatamente isso que eu falei, que isso certamente vai interessar muito aos donos dos estabelecimentos, né? Aos donos dos bares e tudo mais, porque, como eu falei, é uma dor de cabeça muito grande, inclusive eles precisam, enfim, tem toda aquela situação tal, e isso certamente também ajudaria a minimizar, né, Aline, essa situação, né? Sim, com certeza, ajudaria muito. Bom, como que foi a apresentação do projeto de vocês? Conta pra gente. Bom, eu estudo no Instituto Mauá de Tecnologia. Certo. Anualmente desenvolvem um projeto, um evento, durante 3 dias, que todos os formandos apresentam seus projetos para a comunidade. Esse ano, devido ao Covid, esse evento ele foi online, então todos os grupos foram separados, então entre sexta, sábado e domingo, cada grupo apresentou em um dia, nosso grupo foi no domingo. Nós tivemos bastante contato com interessados, então empresários procuraram a gente para entender mais sobre o projeto. Estamos conversando com alguns, então o evento passou de ser em um local físico e transpôs barreiras. Existem pessoas de outros estados também que contataram a gente. Foi uma experiência diferente, mas ao mesmo tempo foi bem agregadora. Tá vendo? É nesse ponto que eu toquei também, porque ela já falou que alguns empresários, né, chegaram inclusive a se interessar pelo assunto, a se interessar pelo produto, então é mais ou menos por aí. Qual a expectativa de vocês, assim, para isso de uma vez por todas sair do papel? Falo assim, em termos de mercado e tudo mais. É evidente que o trabalho já foi feito, o produto está aí, tudo. Só que, assim, em termos de surgir no mercado de uma forma geral, tem alguma expectativa de tempo? O que vocês pensam? Ou não? Não trabalha nesse sentido? As nossas expectativas são as mais otimistas possíveis. Claro que a gente queria o nosso produto no mercado amanhã. Porém, como eu mencionei antes, existem algumas pontas que a gente precisa resolver, até porque ele é um produto que tem muitas vantagens, só que a gente precisa realizar alguns testes para verificar se ele não pode trazer nenhum efeito colateral. Então, precisam ser realizadas algumas pesquisas ainda para tornar esse produto seguro. Eu acredito, eu não tenho muita ideia de qual tempo para colocar o produto no mercado, mas eu acredito que o mínimo possível. Bacana, é exatamente isso que eu ia perguntar, então vocês ainda não têm essa informação. Eu ia perguntar justamente isso com relação a efeito colateral, ainda não se sabe. Nós fizemos testes de pH para verificar se o reagente alteraria o meio da bebida. Esse ensaio ele não teve nenhuma alteração, só que nós não realizamos ainda nenhum ensaio mais microscópico. Então,
para ter certeza que não vai ter nenhuma variação, a gente precisa ter essas informações mais consolidadas. Então tá bom, Aline. Muito obrigado pela entrevista. Foi bem bacana, foi ótima a entrevista. Você esclareceu pra gente a respeito dessa situação. Você, então, e a Juliana. E qual é o outro amigo de vocês? Para confirmar e também. É o Luiz, dá o crédito Luiz Henrique aqui, Teixeira. né? É o Luiz Henrique Teixeira. Também fez parte, né? Sim, sim. É isso aí, Aline. Muito obrigado pela entrevista e parabéns aí pela iniciativa. Obrigada, André, pela oportunidade e pela paciência. Então tá bom, muito obrigado. É isso aí, pessoal. É o quadro De Olho na Educação. Até a próxima oportunidade. Tchau.